Vamos lá, estamos em Atos, capítulo 20. Eu vou ler um trechinho do texto da semana passada, para a gente pegar a sequência, né? Então, vamos lá, a partir do verso 17. Paulo está em Mileto, lembra que ele vem da Macedônia e ele não quer passar por Éfeso, ele não queria se atrasar e hoje você vai entender por quê. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas cidades, pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cuja presença, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Vocês não vão me ver mais. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês. Alô? Alô? Troco? Não é esse aqui? Alô? Alô? Entrega um confio com ele. Aí, tá chegando aqui. Tu vai lá? Fechou. Não tá chegando? Vocês me ouvem, né, irmão? Estou falando aqui, vocês ouvem, né? O stage que caiu, né? Deu alguma coisa no AC aqui? O Zé falou que deu um crack. Ele ouviu um Peraí. crack. Foi isso? Calma aí. Peraí. Começa de novo. Anunciar o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho, do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos para si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça,
que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Senhor, nos abençoa, nosso coração seja edificado pela Tua palavra, é a nossa oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Como você viu no vídeo, a emocionante despedida. Aliás, eu agradeço a Letícia que fez o vídeo, a Vitória que fez a locução. Então, um vídeo bonitão para a gente guardar e lembrar, né, de toda essa... Oi, Aline, tudo bem? Eu vi mensagem, seu pai está indo bem, né? Graças a Deus. Amém. Orem pelo pastor Gilson, pai da Aline. Ele está fazendo um tratamento de quimioterapia aqui em São Paulo, lá de Campo Grande. Mas eu estou no grupo das notícias lá. E ele está bonitão, né? Sem nenhuma sequela, graças a Deus. Vamos lá. E Paulo vai a Mileto, ele não quer ir para Éfeso. Ele sabia que se ele passasse em Éfeso, ele ia demorar. Ele para em Mileto. Nós estamos no fim da terceira viagem, o vídeo vai até ele chegar em Roma, né? Mas ele está ali no final dizendo, chama os líderes de Éfeso aqui, os presbíteros. Eu preciso falar com vocês. Vocês me acompanharam e viram como é que foi a minha vida. Tudo que eu fiz, como eu preguei, como eu ensinei, como eu me dediquei. Vocês aprenderam. Então eu estou deixando para vocês agora, prossigam. Sigam adiante. Ensinem. Ele diz aqui, cuidem de vocês e cuidem também do rebanho. Olha para essas pessoas do jeito que eu olhei. E Paulo diz, como nós acabamos de ler, eu nunca quis nada para mim. Eu não fui pesado para vocês, eu não quis nenhum benefício de vocês. Aliás, nós acompanhamos na história da segunda viagem, ele vai fazer tendas em Corinto, ele vai se virar. Aliás, a história dele com os coríntios é muito interessante. É provável até nas entrelinhas da primeira carta, que a gente tem como primeira, né? Que talvez não seja a primeira, porque outras aconteceram e se perderam, mas enfim, parece que até um ciúme da igreja de Corinto, que eles queriam que Paulo fosse sustentado por eles, e provavelmente Paulo disse, é melhor não, eu vou me virar sozinho. Depois ele acaba aceitando os donativos. Ele disse, eu nunca quis ser pesado para ninguém, por 3 anos eu fiquei aí e ensinei, porque o interesse de Paulo de verdade estava naquelas pessoas. Paulo, que era um perseguidor da igreja, nós assistimos a conversão dele no capítulo 9, como ele vira completamente, dá uma guinada na sua vida. Ele que era um perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido. Ressignifica toda a sua fé, que ele aprendeu no Antigo Testamento, na literatura judaica, na escritura judaica. E ele começa a enxergar Jesus em tudo que ele lê. E durante anos ele passa por esse processo e vai para Antioquia a convite de Barnabé. A igreja lá se desenvolve entre os gentios. O evangelho que chegou até a gente é esse que partiu de Paulo, que saiu das fronteiras dos judeus para os gentios. E dali o Espírito Santo fala, é hora de vocês saírem. E ele sai nessa loucura. Fazendo uma conta, grosso modo, o cara viajou 1000 quilômetros por ano. Essa semana eu não fiz nenhuma caminhada. E olha que a gente faz para perder peso. No meu caso, por causa do meu menisco, por causa do, sabe, da tornozelo, para manter a forma. Porque a gente come comida cheia de agrotóxico, e a água que a gente bebe tem um monte de coisa, e
o salgadinho está cheio de sei lá o quê, e tem que fazer exercício, tem que queimar. Para quê? Para a gente ficar bem, para a roupa servir, para a calça fechar, e para a gente estar na moda. Ele fazia isso para apanhar. Ele fazia isso apanhando, levando o reino de Deus. E é isso que ele diz a eles: vocês viram um exemplo em mim. E eles assistiram toda essa história. Aliás, ele acabava de chegar de uma viagem rápida, porque ele queria ir para Jerusalém. A gente vem acompanhando nas outras cidades, ele falando: eu quero chegar em Jerusalém antes da festa. Deus estava dizendo: você tem que chegar em Jerusalém. Eu não sei o que me espera lá, na verdade, eu sei mais ou menos. Vai ter perseguição e vai ter prisão, mas eu não posso deixar de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Eu deixei com vocês a palavra, então prossigam, levem adiante. Eu não sei em quanto mais eu vou estar vivo, quanto tempo mais eu tenho. É vocês que vão prosseguir. Essa cidade de Éfeso é a cidade onde ele deixa Timóteo. Quando você lê as cartas de Timóteo, é um jovem numa igreja que Paulo já pastoreou, com grandes desafios, porque tinham muitos lobos aparecendo na igreja de Éfeso. Isso que ele disse aqui aconteceu mesmo. Eu vou sair e do meio de vocês vão surgir lobos, devoradores, gente que vai querer angariar seguidores para si e não para Deus. Nada diferente do que a gente vê hoje. Gente que não entendeu a comunidade da fé. Nós não somos uma igreja grande, nem uma igreja pequena, somos uma igreja média. Eu não sei quantos membros exatos nós temos, a gente flutua, gente que vem, gente que vai, em torno de 1.200 pessoas. É uma comunidade grande para a gente conhecer todo mundo, não dá para conhecer. Mas se você falar assim: eu prefiro estar numa igreja de 50 pessoas, legal, mas você também não é amigo de 50. E nem tem tempo numa semana de visitar 50 pessoas, ou de 50 pessoas irem na sua casa. Mesmo que você faça parte de um grupo pequeno com 12 pessoas, eu não sei se você é amigo das 12 pessoas e vai na casa das 12 e as 12 vão na sua casa toda semana. Há uma utopia em cima dessa comunhão que não vale a pena eu gastar tempo com isso agora. Mas uma coisa é verdade: o nosso coração tem que ser comunitário, porque a fé é comunitária. Você disse bom dia para quem está aí do seu lado, que você sentou? Você nem disse. Tem que dizer: e aí, cara, bom dia, como é que você está? Pergunta o nome. Meu coração tem que ser comunitário, porque a fé, ela tem a ver com o entrelaçamento de vidas na comunidade, porque ela é um corpo. Aqui a gente bate papo, aqui a gente se diverte, aqui a gente ouve, aqui a gente ensina, aqui a gente convive e aqui a gente cresce. Nossos dons e capacidades aparecem aqui no bate-papo. Quando você ouve a história de um e você conta a sua e ele conta a dele, trocando ideia enquanto as crianças descem a escada do departamento infantil. E Paulo dava valor a essa vida comunitária. Ele tem uma batalha na carta aos Coríntios por causa da ceia, da comunhão. Vão surgir lobos devoradores que não estão preocupados com vocês, eles estão preocupados com eles, com o grande projeto deles, com os seguidores deles, e com quantas pessoas estarão ligadas a eles. E é interessante que na segunda carta a Timóteo, Paulo, é o seu canto do cisne. A última carta de Paulo é 2 Timóteo. É um velho dizendo a um jovem: segue firme, vão te resistir, vai ter gente contra você, mas continua fazendo aquilo que eu te ensinei. Esse trecho dessa história é muito emocionante. Para quem trabalha com liderança de igreja, ele é bastante emocionante. Para quem tem um grande empreendimento religioso, não. Para quem é CEO da fé, não. Para quem pastoreia a gente, isso aqui é muito sério. Porque ele está dizendo: vocês nunca mais vão ver o meu rosto. E eles se ajoelham e se abraçam e choram e oram. É uma despedida muito emocionante, como aquela de Jesus na última ceia. É que naquela, os discípulos não sacavam, porque Jesus disse: isso aqui é a última vez
que eu como do pão e bebo do fruto da vide com vocês, até que eu de novo coma convosco no reino do meu Pai. Para Jesus, aquele foi um momento muito difícil. Ele caminhou aqueles anos com os discípulos, conhecia cada um. Momentos de choro, de alegria, de piada, aquela coisa toda, participou da vida deles, das angústias, das festas. E ele sabia que ele ia partir. Os discípulos não tinham entendido muito bem na mesa. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. Não entenderam muito bem. Vou deixar para vocês o meu espírito. Teve uma vez que ele disse, vamos para Jerusalém, eu vou ser perseguido. E Pedro disse, imagina, não vai acontecer isso contigo. Tuas palavras têm poder, Jesus, eu vou te ministrar. Fazer uma cura interior em você, está muito negativo. Você tem que ter foco, muda esse mindset. E Jesus disse, ô Pedro, para trás de mim, Satanás, quem é você que você não sabe nada? Cala essa tua boca, meu. Se Deus quiser que eu vá, eu vou. Se Ele quiser que eu fique, eu fico. Se Ele quiser que eu vá, eu vou. E Paulo estava vivendo algo muito semelhante. E dizendo aos irmãos, sigam firme. Até a semana passada, conversando com uns amigos aqui, a gente estava falando dessa segunda parte da pregação. Eu sempre penso nisso, irmão. Mas, desculpe, eu falo aqui às vezes, mas acho que ajuda. Se não te ajudar, ajuda a mim. Pelo menos ajuda eu a falar. Como eu digo aqui, tem coisas que eu tenho que falar, está escrito, você precisa ouvir. E tem outras que você precisa ouvir porque eu preciso falar. Então, o meu divã é aqui. Então, eu falo aqui também. Se a gente morrer de um acidente, para quem está do lado de cá, fala assim, ai, foi terrível. Mas para quem está no acidente, às vezes nem é. Pum, acabou. Sabe? Olha o poste, o poste já foi, já acabou. Né? Agora, como seria, ou como será o meu e o seu fim, se por acaso nós soubermos que o fim se aproxima? Qual seria a nossa reação? Paulo não só sabia, e Deus vinha alertando a ele, como ele tinha convicção de que era para esse lugar que ele deveria ir. Ir de encontro ao sacrifício. Eu sei que vem perseguições, eu sei que não vai ser fácil, mas eu preciso completar minha carreira e a minha vida não é mais preciosa do que o que Deus está fazendo em mim, e por mim, e através de mim. Esse senso de dever e responsabilidade e compromisso profundo com a vida de Deus tomou Paulo. Quando ele diz, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, na sua carta aos Gálatas, ele não está brincando. Ele pirou mesmo. Eu não tenho nada a ver mais com essa vida. Aliás, eu estava morto nos meus delitos e pecados. É o que ele escreve na carta de Éfeso, no capítulo 2. Eu estava morto. Por isso que ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, eu já estava morto. Então eu sou dele, a minha vida é dele. Eu sei que na minha vida tem as viagens, tem os amigos, tem a família, tem as tendas que eu fabrico, tem a passagem que eu tenho que comprar, tem o alimento de hoje, tem que comprar o macarrão de amanhã, mas todas essas coisas são subalternas a um grande motivo que é o reino de Deus. Tudo que eu faço está pendurado numa única realidade. Eu sou de Deus e vivo nessa terra para cumprir o seu querer. Isso é uma consciência e um despertamento que a verdadeira conversão precisa fazer em cada um de nós. A consciência de que, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? E o que Deus quer de mim? Porque o grande problema da vida humana, os grandes problemas transitam nessas perguntas. Quem eu sou? A quem eu pertenço? Para que é que eu sirvo? O que Deus quer de mim, se é que Ele existe?
E quando a gente pendura as nossas outras perguntas sobre trabalho, negócio, mudança de casa, compra de carro, cuidar da saúde, tudo está ligado ao fato de por que eu faço o que eu faço, por que eu quero o que eu quero, por que eu vou para onde eu vou, por que eu desejo o que eu desejo, por que eu espero o que eu espero, por que eu sonho com as coisas que eu sonho. Tudo isso está ligado ao fato de ser ou não um filho de Deus. Porque se eu sou do reino, envolvido com a vontade dEle, com a vocação dEle, se eu entendi que o viver é Cristo e que o morrer é lucro, se eu descobrir que a minha vida na verdade pertence a Ele, é dEle que eu venho e para Ele que eu vou, porque Ele é tanto a minha origem quanto o meu destino, que o tempo que eu passo aqui é nada perto da eternidade, que a realidade eterna é infinita e muito maior do que o que eu vivo aqui, que existência vai muito além do que os meus olhos veem e as minhas mãos tocam, que talvez tudo isso aqui seja uma grande matrix e que eu não estou ligado a isso, mas a minha vida suplanta muito e transcende muito ao que eu vivo aqui. Meus desejos, pensamentos, sonhos, picuinhas, fofoquinhas, sabe, vontades e ganâncias são coisas muito pequenas dentro do grande plano de Deus. E quando eu entendo isso, eu digo: Senhor, eu acordei. Aí é fácil responder para onde eu vou, por que eu quero ir, quem eu sou, por que eu desejo tal coisa e não mais aquela outra coisa. É porque na verdade eu morri e eu não vivo mais. Pelo menos não na ótica desse mundo, não na lógica que faz com que esse sistema gire nessa terra, mas por outros motivos. Por isso o cristão é aquele que vai na contramão do sistema. O seu senso de justiça, de retidão, de santidade, bem como o seu senso de bondade, amor e generosidade, até mesmo de juízo, de verdade, honestidade, ética, anda no padrão de quem tem na sua mente girando a lógica do reino, a vontade do rei e os seus planos, de quem não é mais o que era, porque está crucificado com Cristo, e não vive mais, mas Cristo vive nele, e a vida que ele vive na carne, a lógica que opera na sua cabeça é a da mente de Cristo, e não mais a sua. E o apóstolo Paulo foi o cara que percebeu isso e disse: é isso aqui. É isso. Eu não sou mais daqui. Eu pertenço ao Rei. Inclusive os problemas dessa existência, que talvez causaria completo desespero em nós, já não é mais desesperador. Porque esse é o sistema que a gente vive. Eu posso ter, posso não ter. Ele escreve isso aos Filipenses no capítulo 4, a partir do verso 10. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tem dia que eu sou humilhado, dia que eu sou exaltado, dia que eu sou envergonhado, dia que eu sou honrado. Tem dia que eu como muito, dia que eu como pouco. Dia que eu passo frio, dia que eu passo calor. Tem dia que eu tenho, dia que eu não tenho. E tenho experiência na abundância, na necessidade, na fartura, na escassez. Dane-se. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Se ele quiser que eu tenha, eu tenho. Se ele não quiser que eu não tenha, eu não tenho. Mas esse não é o problema. O problema deixou de ser a minha rotina, a minha vida, o que eu tenho, o que eu possuo, o que eu pago, o que eu não pago, e passou a ser outro, que eu quero saber se Ele está comigo e se eu estou na vontade dEle. A trilha através da qual eu caminho, pouco importa se é deserto, se é o Alasca, ou se é a Quinta Avenida, ou a Champs-Élysées, porque o que eu sou nele é o que importa. É quem caminha dentro de mim e quem habita em mim. É a presença dele na minha vida e a reconstrução do verdadeiro ser humano segundo Deus.
e não segundo o espírito da nossa época e as tendências e modas e conceitos que ficam bombardeando a nossa cabeça todo dia, para que nós sejamos aquilo que mecanicamente e robotizadamente toda a sociedade é. No padrão e no pré-estabelecimento de nas redes sociais, dos conceitos, dos modismos. Tem vários tipos de novas, boas e más, que tentam dizer para a gente qual é a nossa história. Até o dia que eu ouvi a boa nova do Evangelho, que disse: deixa eu te dizer um negócio, você é uma criatura de Deus, que caiu no Éden e estava morto, mas Cristo morreu na cruz para dizer que você precisa de ir para a cruz para ter uma nova vida. E aí você vai ser de verdade aquilo que Deus fez, ou programou para que você fosse. Esse despertamento que Paulo teve, não tem a ver com uma religião, não é se eu leio Bíblia, Alcorão, ou Evangelho de Allan Kardec, não é o lugar que eu frequento, não tem a ver com o tipo de música que eu ouço, se eu sou gospel, se eu não sou gospel, não é essas coisas, irmão. Isso faz parte desse imundico que a gente tem, cheio de modas também. Que tem a ver se Cristo de verdade habita em mim. Obviamente que a gente frequenta um lugar, canta, ouve a pregação, mas nós não fazemos isso porque esse é o rito que nos abençoa. A gente faz isso porque a gente é irmão. Que a gente se alegra de estar juntos, aprendendo juntos, cantando, louvando, contribuindo, repartindo. Essa é a lógica da comunidade. E o interessante é que a religião, ela sempre nos puxa pela barriga. Sempre. O homem sempre é puxado pelo ventre. As decisões que você toma na sua vida é porque o seu ventre aponta para lá. É o que te satisfaz. É o que te alegra, é o que te enche. É o que cumpre as tuas vontades, desejos e anseios. Há um mercado na vida que tenta te oferecer benefícios segundo as suas decisões. E é tudo assim, e nem posso dizer para você que isso é completamente demoníaco, apesar de ser completamente decaído e falido. Mas é desse jeito que a gente escolhe o hambúrguer que a gente come. Se vale a pena o dinheiro que eu gasto por aquilo que eu experimento. Se vale a pena o preço que eu pago. Eu fui comprar um tênis há um mês passado. Falei: é só um tênis que eu queria. Quando o cara me falou o preço, eu falei: vai ficar um pouco mais caro porque eu vou ter que fazer um seguro. Vou fazer um seguro porque é muito caro. Tem alguns que deviam ter emplacamento, inclusive. Ia pagar IPTU e PVA, né? Ia pagar. Gente, onde é que a gente vai parar? Mas é o que a gente quer. Mas se eu não puder comprar o mais caro, a 25 de março vende um igualzinho. E você paga R$200. E o mais legal é que todo mundo pensa que você pagou 1.500. E aí, nós, infantes, crianças, que achamos que estamos brincando de vida, andamos com o tênis falso, para os outros acharem que é verdadeiro e pensarem que eu tenho dinheiro, e eu fico feliz mesmo não tendo dinheiro, porque eu me idiotizei de que eu não sei quem eu sou. Eu preciso fingir para que você me atribua um valor que eu não tenho, e eu me sinta feliz pelo que você pensa, mesmo que eu deite a cabeça no travesseiro como um imbecil, porque a sociedade me engoliu com essa vida idiota. E não é Cristo que vive em mim, mas é essa neurose, onde a gente é tomado pela idiotice da vida. E o pior é que nos sentimos mais vivos, porque conseguimos enganar as pessoas quanto à nossa identidade. Mesmo que eu não seja,
Acho que Paulo falou: eu quero morrer para isso. Quero que isso se dane. Quero que Cristo viva em mim. Por isso, quando alguém dizia: mas Paulo, Deus está falando para você que se você for para Jerusalém, pode ser que você morra. Todos vão morrer. Meu problema não é a dificuldade que eu vou enfrentar, mas é de verdade se eu sou quem eu deveria ser. Estou onde eu deveria estar, cumprindo o que eu deveria cumprir, obedecendo à única razão de vida que eu tenho, que é o meu Senhor. E aí, ele reúne aqueles caras, e ele deve ter falado: vamos orar. E eles falam: vamos orar, Paulo. Se ajoelham, se abraçam e choram. Eu fico imaginando que oração foi essa. Essa alegria de poder fazer parte da grande revolução do mundo que é o Evangelho, da vida deles estarem aqui escritas como parte da história do reino de Deus. Isso é um privilégio. Ao mesmo tempo que é requerido deles a disposição completa. A mistura da alegria de estar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Como disse Jesus em João 4, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu e realizar a sua obra. Eu sou satisfeito, deleita-me fazer a tua vontade, Senhor, Rei meu e Deus meu. O prazer do cumprimento com a tristeza da dor. Essa coisa doce e salgada, amarga e boa de se sentir. Esse senso de dever e de obediência, que passa um pouco longe da gente, porque a fé que a gente acredita, não é aquela que me empurra para o centro do conflito, mas é aquela que me alivia. No mercado da vida, a religião também foi comprada, ela também se vendeu. E o Evangelho foi diluído. E agora, você não vem a Cristo para que você morra e Ele escreva uma nova história com a vontade dEle. Você vai a Ele com a sua história pronta, para que Ele te obedeça e te dê prazer. E o empreendimento religioso que te oferece mais resultados pelos seus sacrifícios e que aponta para o seu ventre e para a sua satisfação, você aceita. Porque a fé virou sinônimo de caminho mais curto para as minhas conquistas pessoais. E o mundo que não tem razão, idiotizado pela loucura do consumo, da perdição dos valores e da falta de direção de vida, acaba sendo a razão da igreja. E esse mundo que não é mundo, nessa vida que não é vida, nessa existência que vai acabar, tem gente lutando por ela e pedindo a Deus que o abençoe. É mais ou menos como se você estivesse num avião e você queria muito ficar na primeira classe, porque a primeira classe você deita. Lá tem champanhe, a comida é diferente, o atendimento é outro. Primeira classe só que custa $15 mil para você viajar na primeira classe. Você está lá na chicken class, né? Estou apertado com todo mundo no caminhão lá. Só quando abre a cortininha você... O cara ganha um sapatinho, ganha a meia, ganha uma bolsinha. A televisão dele é diferente. O negócio deita 180 graus, vira uma cama. Aqui nós temos 50 poltronas em meio metro. Lá, a cada 10 metros tem uma cama. Banheiro é diferente. Você ganha escova de dente, ganha shampoo, até uma camiseta se bobear. Aí você fica só olhando, né? Aí daqui a pouco começa o avião a perder altitude, caem as máscaras, o piloto fala para você fazer posição de impacto, que o avião vai cair. Em alguns minutos. Passa a comissária de bordo, vendo se está todo mundo direito, e você, só que ela olha para você e fala assim: essa é a sua chance. Vamos para a primeira classe? E você, yes, vamos para a primeira classe, eu quero deitar. É isso que você faria, não é? Você vai para a primeira classe. É a sua chance. Só se você for louco, o avião está caindo. Você não está entendendo.
Nós estamos numa bola azul, redonda, chamada planeta Terra. Ele está caindo. E nós estamos pedindo para Deus para a gente ficar na primeira classe. Porque nós não entendemos que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque nós ainda somos dominados e governados pelo grande mercado dessa vida. E é difícil, porque nós somos prudentes. Cuidamos de nós. Não é errado a sua casa ser boa, não é errado você ter uma boa condição, não é errado seus filhos estudarem, nem você ter uma boa roupa, inclusive aquele tênis de verdade, que não é falso, que você pode pagar, está tudo ok. Isso não é pecado. O problema é quando essas coisas governam a tua vida e você acha que é por elas que você vive e não por Deus. Para encerrar, esse autor chamado Lucas, que escreve essa carta para o seu caro amigo Teófilo, devia estar dizendo para ele: Teófilo, nós não temos direito de se acomodar. Depois de olhar esses caras ajoelhados e chorando, agradecendo, louvando, pedindo e amargurando ao mesmo tempo, e saber que o evangelho que chegou até nós, chegou com as lágrimas desses caras, o evangelho que a gente tem que levar para frente não pode ser o da nossa acomodação. Eu não posso chorar à toa. Eu não tenho o direito de ser ganancioso. Eu não tenho o direito de pensar no meu próprio umbigo. Uma vez eu estava passando uma situação assim muito difícil. E eu ia ter que me desligar de coisas que eu não queria. E por acaso eu me encontrei com um irmão de fé e eu tive vontade de compartilhar com ele a minha dor. Só que esse irmão é uma pessoa que tinha uma vida exatamente igual à minha e ele preferiu entregar o que ele tinha para seguir na missão. E eu pensei, não vai dar certo eu me abrir com ele. Porque o que eu estou prestes a perder é o que ele entregou de graça. E se eu disser para ele que se eu perder isso eu vou ficar triste, ele vai me dizer, não vai não. E eu percebi que eu estava mais ligado às coisas que eu tinha do que ao reino de Deus e o caminho que Ele tinha para mim. E eu precisava me converter, mesmo sendo pastor. Eu não tinha direito, porque a grande alegria da minha vida está em viver no centro da vontade de Deus. As situações ao nosso redor, pode ser que a gente consiga melhorá-las, talvez não. Pode ser que a gente consiga contribuir com ideias e aceitem as ideias e talvez não. Pode ser que a nossa cidade mude, que o nosso país mude, pode ser que não mude. Pode ser que ele melhore, coisa que eu não acredito muito, e que ele piore, que é praticamente o que já está acontecendo. Eu me desespero por isso? Eu me entristeço, me desesperar? Jamais. Já choramos muitos nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Isso não é um hino evangélico, mas poderia ser. É uma canção. Era da Simone, né? Acho que era da Simone. Faz parte do nosso cancioneiro da música popular brasileira. Então eu queria dizer para você que está no meio de uma batalha, olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Olha de onde veio o evangelho que nos alcançou. Cuida, reparta, ame, ore, creia, prossiga. Olha para de onde saiu tudo isso. Esse é um dos textos que mais me emociona sempre que eu leio. E sempre que eu leio esse texto, Deus fala, e aí Zé? Eu falo, não Senhor, desculpa aí, porque você ia pedir um negócio, você ia orar, não vou. Você me perguntar um negócio, acho que já respondeu antes de eu falar. Segue, vai adiante, olha para o autor e consumador da sua fé, e saiba que o evangelho que chegou até nós, custou sangue de muita gente, e nós não temos o direito de pensar no nosso umbigo,
sem levar o reino que nos alcançou. E de não deixarmos para uma geração futura o melhor do Evangelho que nós podemos dar, de acordo com o melhor que a gente recebeu do Espírito de Deus. Porque nós fazemos isso porque amamos ao Senhor. Que Deus nos abençoe a olhar e dizer: Senhor, me perdoa. Aliás, a gente vai sentar na mesa com o pão e o cálice, que representam o corpo e o sangue, o sacrifício de Cristo. E nós não somos dignos de sentar nessa mesa, mas Ele nos convidou para o jantar. E Ele preparou para nós a sua ceia. De que jeito que a gente senta nessa mesa? Sem graça. Sem graça. Eu não tenho roupa para ir nessa janta. Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou? Esse já é Nelson Gonçalves, meu pai ouvia. Eu não tenho roupa para ir nessa janta, nesse jantar. E Jesus fala: senta aqui na minha mesa, esse aqui é meu corpo, esse aqui é meu sangue. E eu falo: ai, Jesus, eu estou aqui diante do corpo e do sangue, e o senhor não sabe, eu estava chorando porque eu não pude comprar o tênis. Desculpa, Jesus. Não, relaxa, senta aí. Não, eu sou um nada, eu sei. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É outra música essa. Tudo música evangélica. Como Deus fala com a gente, irmão? Senta aí, porque eu te amo. Senhor, eu estou muito pensando, estou muito preocupado com a minha imagem, com a minha fama. Se eu tenho seguidores no YouTube, é uma coisa idiota. Jesus fala: eu sei, você é um idiota, mas eu amo você. Por você eu dei a minha vida, o meu corpo e o meu sangue. E sentar nessa mesa, olhar para essas histórias, tem que fazer a gente sentar aqui sem graça. Falar: Jesus, em memória de Ti, eu como desse pão e bebo desse cálice. Em memória de Ti, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Eu não quero mais ser mesquinho, eu não quero mais ser um imbecil nessa terra. Me ajuda a mostrar o Teu Evangelho. Me ajuda a escolher direito na vida aquilo que Te agrada. Eu sei que pela frente vão vir perseguições, mas isso aí já está na conta, irmão. Esse mundo jaz no maligno. Eu quero ser Teu. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós queremos ser Teus. Acho que às vezes nós somos pequenos demais, mesquinhos demais, chorões demais, mimados demais. Pouco falamos sobre cumprir a Tua vontade, e muito nos preocupamos com quem vai cumprir a minha. E nós estamos olhando nessas viagens todas para o nosso irmão Paulo. Gente como a gente que errou, brigou com Barnabé, foi perseguidor da igreja, mas um dia percebeu que a vida dele era o Senhor. Que esse exemplo nos ajude a perceber, Senhor. A gente sentar nessa mesa constrangidos com o nosso coração apertado, gratos eternamente por sentarmos numa mesa que não somos dignos, mas é pela Tua graça que a gente está aqui, é pela Tua bondade que a gente está aqui. Sentar nessa mesa sendo um pecador por causa da Tua bondade é maravilhoso, mas continuarmos sendo desse jeito, mesmo Te conhecendo, isso não pode acontecer, Senhor. Então nos ajuda, converte o nosso coração um pouco mais hoje. Nos enche mais da Tua presença. Que o nosso coração se alegre mais nesses dias, mesmo em meio às lutas. Porque afinal de contas nós estamos nas Tuas mãos, cumprindo o Teu querer. Nos usa mais para levarmos o Teu reino e repartirmos aonde a gente estiver. Nos torna mais crentes, mais gente de Deus, mais igreja, mais tementes ao Teu nome, cumpridores da Tua vontade, felizes por comer e alimentar-se da Tua palavra, do Teu Espírito, tomando decisões na vida que condizem com gente que é do Teu reino, dando frutos dignos de vida eterna, frutos dignos de gente arrependida. Isso resvale no nosso lar, com os nossos filhos, casamento, trabalho, empresa, tudo.
esteja debaixo dessa única lógica: eu sou teu. E qualquer coisa que eu fizer em atitudes e palavras é para a tua glória. E nos ajuda, Senhor, porque nós somos governados por essa loucura que nos rodeia. É uma loucura, Senhor. É muita neurose, são muitos padrões. E a gente quer ficar bem, a gente não quer perder, a gente não quer estar fora. E a gente se perde na vida. Não sabemos quem somos, para onde vamos, nem o que a gente está fazendo, nem a quem a gente pertence. Mas nós somos teus, chamados pelo teu amor e misericórdia, comprados pelo teu sangue, novo coração, nova mentalidade. Senhor, a gente quer fazer o que o Senhor quiser. Nos livra de nós. A gente quer fazer o que o Senhor quer. Nos ajuda com o nosso pecado. A gente quer te obedecer. Nos perdoa a nossa desobediência. A gente quer andar no teu caminho. Nos livra dos nossos. Nos fortalece para que a gente possa resistir a nós mesmos. O grande inimigo que eu tenho sou eu. E obrigado pelo exemplo que Lucas deixou escrito, porque essas coisas mexem muito com a nossa vida. E elas estão escritas para que a gente se aproxime do Senhor. Salva-nos, livra-nos, cura-nos, liberta-nos. E nos torna agente do reino, até quando o Senhor quiser, até quando o Senhor voltar, ou até quando o Senhor nos chamar. A nossa vida é tua. Seja para a tua glória. Vamos sentar agora na mesa, comer o pão, beber o cálice. O pão da nossa mão e o cálice na nossa mão é o teu sacrifício, Senhor. Eu não posso ter o teu sacrifício nas minhas mãos e não estar disposto a nada, só pensando em mim, na minha vontade, na minha ganância e no meu ventre. Nos livra de nós mesmos, Senhor, porque faremos isso em memória de Ti, Jesus. Em memória de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Os nossos irmãos vão servir a ceia hoje. Não vai dar tempo de a gente fazer os grupos. O tempo passou. Quem trouxe o pão? Você trouxe pão? Você que trouxe pão, eu queria que você saísse do seu lugar e começasse a distribuir para todo mundo que está do seu lado, aí na fileira de trás, à frente. Vai repartindo o pão, vai repartindo o pão. Nós vamos começar a cantar e os irmãos vão servir o cálice. Daqui a pouco a gente participa juntos. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou.
igreja, a igreja. Se não fosse pelo sangue, se não fosse pela cruz, se não fosse o sacrifício dele, nós não poderíamos estar aqui, nem nos aproximarmos, nem estarmos na sua mesa, nem sermos chamados de filhos. É pela graça. Todas as vezes que vocês comerem esse pão, façam isso em memória de mim. Em memória dele, comamos todos do pão. A ceia é um momento em que a gente se encontra com a graça. A gente se encontra com a graça. É a gente olhar para o cálice e pensar assim: foi o sangue, foi a morte e a ressurreição. Eu não posso ser diferente disso. Foi aqui que eu nasci, é daqui que eu venho, é aqui que tudo começou. Negar isso aqui é negar Cristo, é negar a mim mesmo, é negar a vida. É pelo sangue. Obrigado, Jesus. Em memória dele, bebamos todos do cálice. Obrigado, Jesus. A gente está aqui sentado na tua mesa. O Senhor preparou o alimento para nós. O Senhor nos chamou de filhos. Não leva em conta quem somos. Não levou em conta o nosso pecado. Antes morreu por nós, levando sobre si cada um deles. O que a gente vai fazer? Nós vamos te seguir. Nós vamos lutar contra o nosso pecado. Nós vamos nos encher da tua palavra e do teu espírito. Nós vamos nos cobrir com o teu sangue. Nós vamos viver em comunhão uns com os outros. Nós vamos ouvir a tua voz e obedecer a tua palavra e construir a nossa vida debaixo da lógica do teu reino. Ajuda a gente, Senhor. Obrigado por tudo. Abençoa a nossa semana, leva a gente para casa guardados pela tua graça e pelo teu poder. Nos ajuda nessa semana a semearmos o teu reino, mesmo que lá na frente tenha problema, dificuldades, perseguições e provações. Mas sejamos semeadores da tua palavra onde a gente passar. Traz a gente de volta no próximo domingo para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Até semana que vem.